Tá mudo. Não, aqui não, esquece aqui. Pedro, eu não te ouvi agora. Você tem que fechar o microfone de onde você está com vídeo. Fazer igual a Dilma, deixar fechada a parte com vídeo. Porque você está com 2. Isso. Vocês estão ao vivo, tá? Olá, pessoal, tudo bem? Com muito prazer que a gente inicia esse debate aqui, né? Mediar leitura, mudar o mundo. Para mim, assim, é uma coisa muito... Eu estou aqui no meio de amigos, né? Parece que eu não estou no meio de um debate. Estou no meio, assim, de amigos super queridos, daqueles, né, que a gente poderia passar horas no bar conversando, principalmente um tema tão agradável, né? Um tema tão sensível aí para a gente. Mas antes eu queria falar um pouquinho, antes de passar para as nossas apresentadoras, né, para os nossos palestrantes e para o nosso querido Cláudio também, queria falar um pouquinho sobre o que é a Liga, né? A Liga é um coletivo de pessoas que resolveu, nesse momento difícil, né, da nossa cidade, do nosso país e do mundo, apresentar uma proposta de campanha coletiva para a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Então, nós somos a primeira campanha coletiva aqui na nossa cidade, e o nosso diferencial, né, aquilo que a gente acredita que é o principal diferencial para uma mudança política é a escuta, né? É entender que o modelo político que nós temos, que uma pessoa representa aí milhares de pessoas, e uma pessoa é detentora do todo saber, detentora do conhecimento, e que só ela é a voz, esse modelo, no nosso entendimento, está superado. A gente acredita muito na força do coletivo, né? Então, nós somos pessoas, né, com histórias diferentes, que moramos em lugares diferentes, que temos, né, alegrias e tristezas diferentes. Isso faz com que a gente tenha um olhar muito mais rico sobre a nossa cidade. E esse olhar é baseado também na escuta. A gente acredita que, através da escuta, através da criação do conhecimento de forma coletiva, nós podemos chegar muito mais longe. Então, nós estamos fazendo uma série de debates, né, temáticos sobre temas, né, importantes para a nossa cidade. Hoje de manhã, por exemplo, às 10h30, nós fizemos um super debate das mulheres na Liga, né, sobre a questão da violência doméstica. Agora à tarde, a gente faz, né, todo sábado, um debate sobre educação, sobre leitura, e a gente acredita, né, que dessa forma a gente vai conseguir construir muito mais coisas, porque a gente está num processo de escuta, que a gente não detém o conhecimento, que a nossa principal característica é fomentar o debate, né? Então, para isso que a gente convidou aqui vocês que são especialistas, né, que podem trazer um conhecimento técnico, principalmente nesse tema que, para a gente, muda o mundo de verdade. Mediar a leitura muda a criança, muda o adulto, pode mudar, pode construir uma história diferente para o nosso mundo. Então, com prazer que a gente recebe, né, minha amiga Lúcia Moraes, que eu conheço já de tanto tempo, né, que a gente tem uma história tão grande, assim, sou fã dela, de toda, né, a militância dela na contação de histórias no mundo indígena. Então, foi um prazer recebê-la aqui. Minha amiga Lucialino, que a gente já realizou diversas coisas juntos, principalmente um projeto no nosso bairro, que era a leitura na Praça Granito, né, quando a gente iniciou, e que a gente passou alguns anos, todos os sábados quinzenais, né, Lúcia? De 15 em 15 dias na Praça Granito, ocupando a praça com pé de livro, com histórias, com libertação de livros, uma série de ações de incentivo à leitura. E a Lúcia também tem uma carreira muito, né, importante na biblioteconomia, foi do Museu Histórico Nacional, tem toda aqui, né, uma vivência na mediação de leitoras, é mãe de uma autora, né, que era mirim, que agora já é uma mulher jovem aí, está estudando jornalismo, está fazendo publicidade lá na PUC. Então, a gente também tem uma história muito grande. O Cláudio, que a gente já se conhece de se falar há um tempo, mas a gente não se conhece pessoalmente, que tem uma página, né, muito bacana, que faz um trabalho de mediação de leitura muito importante, que é a página Viciados em Livros, e minha querida Dilma Mesquita, que eu também conheci nessa trajetória. Agora, o novo normal é a gente se conhecer aí através das redes, né, através das lives. Eu já tive o prazer de fazer uma live com a Dilma no Instagram, ela, né, que tem uma experiência fantástica, trazida lá pelo Colégio Pedro II, do Pedro II para fora, para as ruas, para o mundo, né, e que vai comentar também essa experiência dela aqui. Então, sejam bem-vindos, né? E que a gente tenha uma ótima roda de conversa. Vou passar já aqui para minha amiga Lúcia Moraes, para ela poder se apresentar, e depois a gente vai trocando ideia aqui. Obrigado, gente.
Lúcia, tem que ligar o Lúcia, som. seu áudio está desligado. Foi? Isso. Foi. Foi. Boa tarde, Pedro, amigo da nossa militância literária. Como o Pedro falou, temos uma história de muito tempo, né, Pedro? É um prazer, Dilma, conhecer você, Cláudio. Cláudio também, né, tá aí? E Lúcia Lino também, que já estamos juntos também nessa caminhada. Muitas vezes fui no projeto da Lúcia, na Praça Granito. Continua, né, Lúcia? Ela não está aí, não? Então, é uma boa tarde toda. Continua, né? Belo projeto. Nossa, que saudade. Quem sabe um dia, né? Temos a esperança de voltar lá, dar continuidade àquele trabalho com as crianças que já estão crescidas, né? Então é isso, gente. Eu sou Lúcia Moraes, eu sou professora, sou psicopedagoga. Estou terminando agora, recentemente, já terminei na realidade, né? Estou só concluindo o artigo da pós-graduação, especialista em literatura infantil juvenil, e tenho um trabalho na militância literária há mais de 10 anos, acho que uns 15 anos por aí, e tenho uma experiência em comunidades, várias comunidades do Rio de Janeiro, Tabajara, Santa Marta, Mangueira, Maré, Rio das Pedras, Campine, por aí vai. E assim, eu vou começar aqui com um texto, já que estamos falando de mediação de leitura, esse livro aqui, A Arte de Ler, da Michelle Petit. É um trechinho, já que estamos falando de mediação de leitura, a oralidade na origem do gosto pela leitura. O gosto pela leitura deriva, em grande medida, dessas intersubjetividades e deve muito à voz. Se nenhuma receita garante que a criança lerá, a capacidade de estabelecer com os livros uma relação afetiva, emotiva e sensorial, e não simplesmente cognitiva, parece ser, de fato, decisiva, assim como as leituras orais. Na França, o número dos grandes leitores é 2 vezes maior entre os que se beneficiaram de histórias contadas pelas mães todos os dias, do que entre os que não ouviram nenhuma. Antes do encontro com o livro, existe a voz materna. Antes do encontro com o livro, existe a voz materna, ou, em outros casos, paterna, ou ainda, em certos contextos culturais, da avó, ou de uma outra pessoa que cuida da criança, que lê ou conta histórias. Aqui, por aí vai esse texto, gente, poderíamos ler aqui a tarde toda, que tem muita coisa a nos ensinar. Assim, isso aqui me remete muito à forma como eu fui introduzida na leitura. Foi justamente através da contação de histórias. Eu vim de uma tradição oral, lá do Amapá. Tem gente aqui, Pedro já deve estar cansado de ouvir essa história, mas muita gente aqui eu acho que não, ainda não ouviu, né? A minha avó, fui criada também com a minha avó, e assim, quando a gente ia para lá, para o mato, né? Para o mato mesmo, gente, o Rio Amazonas, quando eu estava passeando com a minha avó no rio, ela pescando, descascando mandioca, contando as histórias. Mas eram umas histórias assim, de encantaria, história dos encantados do rio. Até aquele momento eu não tinha contato nenhum com livros. E a minha avó, apesar de não ser letrada, minha mãe também ter pouco conhecimento, elas sempre me incentivaram a ler. É certo que essa coisa, o modelo, o exemplo de verem, tipo Sofia, né, que me vê lendo, vê o tio lendo, é muito importante essa questão do exemplo, do modelo. Mas eu não via minha avó lendo, nem minha mãe, mas elas me incentivavam. Compravam livros, aqueles livros que batiam na porta das casas. E, como eu falei, isso aqui que a Michelle Petit fala, do ouvir o pai, a mãe, um vizinho, uma professora. Eu vim dessa coisa de ouvir minha avó contar histórias.
E depois que eu aprendi a ler, eu lia para ela, lia os cordéis, e como eu não tive essa diversidade que as crianças e os jovens têm aqui no Rio, e agora já em Macapá já tem, não tanto quanto aqui, mas eu não tive, gente. Biblioteca, para mim, a única biblioteca que eu conheci na vida, acho que era a única que tinha em Macapá, era uma biblioteca com muitas enciclopédias, aqueles tijolões, e uns bichinhos dentro de uns vidros, não sei para que era, né? E a gente ia para pesquisar mesmo, naquelas letrinhas, e fazer as pesquisas. E quando eu cheguei aqui no Rio, gente, há 21 anos atrás, que eu me deparei com tantas bibliotecas, tantos livros, eu fiquei assim, encantada. Bienal do Livro, eu lembro que eu ouvi falar lá em Macapá, muito tempos atrás, falava Bienal do Livro em São Paulo. Então, quando eu cheguei, que eu ouvi falar em Bienal do Livro no Rio de Janeiro, eu fiquei louca, eu quis conhecer, porque para mim isso era muito longe, passou muito longe da minha realidade. Estou fugindo do assunto, gente? Está tendo coerência no que eu estou falando com o nosso tema? Acho que eles não estão me ouvindo. Ô, Lúcia, porque tem que desativar o microfone. Ah, Claro que tem, sim, mas a gente pode, assim, depois de fazer a apresentação, pode aprofundar mais também, entendeu? tá, Então, de todas, já vamos fazer a apresentação e aí a gente vai ter espaço também para aprofundar tá. também, tá bom? Então eu posso passar a palavra, né? Se eu vou me empolgando falando, posso Não, pode, a passar. gente pode girar e depois vai voltando, aí você traz Tá, a tudo reflexão. bem. Pode ser. Então eu Bom, vou então vou passar aí para. aproveitar e passar para a Lucialina aqui, que você já citou do projeto dela, perguntou se está acontecendo. É bom que ela já fala aqui para a gente aqui também, tá? Pode ser, Lúcia? Tem que ligar o fone. Lúcia, tem que ligar o microfone. Lucialina, tem que ligar o microfone. Isso. Foi. Boa tarde a todos. Pedro, Cláudio, Dilma, Lúcia Moraes, minha xará. Primeiro, eu quero agradecer, né, pelo convite para falar de uma coisa que me é tão cara, que é essa questão da mediação de leitura. Para falar assim, da minha trajetória, coisas que eu acho importantes é que eu trabalhei 32 anos no Museu de Astronomia e Ciências Afins, como bibliotecária, e a maior parte desse tempo eu passei dentro de uma biblioteca especializada. Tem o projeto aqui da praça, que nós começamos em 2012, como o Pedro falou, no início ele também estava lá, depois e outras pessoas também, mas aí as pessoas foram tendo outros compromissos e acabou quem ficou tocando o projeto sou eu, minha filha, que ele também já citou, e meu marido. Então, a gente continua tocando o projeto com algumas parcerias, algumas pessoas vão lá fazer algumas atividades junto com a gente. E agora, durante a pandemia, a gente tem gravado as histórias, né? Gravado histórias, poesias, e tem disponibilizado lá no link no Face e no Instagram do projeto. Para começar, eu gostaria de dizer que, como a Lúcia leu aí no texto, né, o Paulo Freire diz que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, é isso aí, a gente tem contato com essa leitura quando a gente é pequenininho, quando as pessoas que estão à nossa volta vão falando para a gente não tem acesso a essa leitura. Então, é a contação de histórias que ela faz isso. Só que essa contação ela tem uma evolução para uma mediação, né? Para você mediar, para você provocar no outro sensações, para você provocar no outro a sensibilidade de ver cada história, o que ela tem, para me fornecer, o que ela tem para melhorar a minha relação com o outro. Então, é um pouco disso que hoje, esqueci de dizer, eu estou aposentada, tem 1 ano e pouquinho, então, esse projeto agora uma das minhas atividades principais. Então, o que a gente procura fazer lá? A gente procura fazer isso, para fazer essa mediação
por meio do livro, para que a criança ela possa ter um poder de análise sobre aquilo que a gente está lendo e ter a própria opinião. Então, a nossa atividade atual é essa, tá? Então, eu passo a bola para quem? Para a Dilma? Pode ser, Dilma ou Cláudio? Quem quer? Estava seguindo assim, né? Pode ser. O Cláudio, não sei se Cláudio quer Então, falar vai lá, primeiro. Cláudio. Bom, ligar o microfone. Eu queria primeiro agradecer esse convite, que eu achei assim, muito legal, nesse momento de pandemia. Mesmo que fosse fora de pandemia, ia ser também muito legal. Então, eu sou o criador da Viciados em Livros. Eu criei essa página no Orkut. E no Orkut eu cheguei a ter 110 mil pessoas. É um número, eu acho, considerando o tema leitura, eu acho que é expressivo, perto das outras comunidades que tinham no Orkut. Eu odeio a loja americana, eu gosto de Havaiana. Então, eu acho que o tema livro, quando você consegue amealhar 110 mil pessoas, eu acho que é um feito grande. Aí, quando o Facebook chegou, eu entrei em desespero, porque eu descobri que eu não ia conseguir migrar as 110 mil pessoas para o Facebook. Eu falei, ou eu desisto, ou eu recomeço do zero. Então, o que eu fiz? Recomecei do zero a página. Eu lembro que eu passava 15 horas, às vezes, por dia no Facebook, criando conteúdo, buscando informações sobre leitura, e consegui atingir. Agora deu uma caída na página, mas a gente tem mais de 150 mil pessoas, que para a leitura eu acho que também é um número expressivo. E eu sou formado em administração, e eu sou articulista político, e me considero um fomentador da leitura. Assim que eu tive que ingressar na Uber, por causa da nossa economia, falta de emprego, a primeira coisa que eu fiz, aliás, terceira, eu fiz 3 coisas ao mesmo tempo. Foi comprar água para dar para os passageiros, comprar bala e escolher livros para deixar no meu carro para entreter as pessoas. E algumas pessoas, quer dizer, muitas pessoas entravam no meu Uber, que eu chamava de Uber Black Diamond literário. Tinha pessoas que nem olhavam o livro. Quando uma pessoa olhava, falava assim, ai, que legal, um livro. Eu falei, poxa, obrigado por você ter notado, que bom. Você pode ler enquanto são textos pequenos, tem uma área infantil, tem uma área adulta. Eu tenho um livro em braille dentro do meu carro também. E quando eu pegava, de vez em quando acontecia de pegar um passageiro que eu já tinha apanhado, ele falava, andei com você semana passada, lembrei de você, por quê? Por causa dos livros. Isso me deixava, assim, muito feliz. Lembrar de um carro por causa do livro. Não precisa ser nem do motorista, que é simpático, dirige bem, nada disso. Lembrava do carro por causa dos livros. Então, é uma luta que eu continuo tendo, levar a leitura para quem, de repente, não pode, e incentivar a leitura para as pessoas que, de repente, ainda estão naquela de... Os meus sobrinhos ainda continuam sendo uma batalha para mim de incentivá-los a ler mais. É isso, gente. Depois eu vou aproveitar o gancho da Lúcia e falar sobre bibliotecas. Passar agora para minha querida Dilma Mesquita. Oi, pessoal, boa tarde, Pedro. Boa tarde, Lúcias, né? No plural, Lúcias. Boa tarde, Cláudio, o pessoal que está assistindo também. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito, Pedro, pelo convite, pela oportunidade de bater esse papo com pessoas que têm projetos tão legais ligados à leitura, à mediação da leitura. E vou, assim, rapidamente me apresentar. Meu nome é Dilma Mesquita, eu sou formada em letras e em jornalismo, tenho doutorado em teoria literária pela UFRJ, estou iniciando, voltando aí à vida acadêmica, né, tentando, né, no meio desse turbilhão de coisas aí que a pandemia acabou apresentando para a gente, estou tentando voltar agora à vida acadêmica, apresentando projeto de pós-doutorado
Literatura e Teatro, Arte, Educação e Cidadania, que justamente vai usar como gancho para esse projeto de pesquisa o trabalho com leitura, que eu desenvolvo no Pedro II há 13 anos, e que começou com Rodas de Leitura, com o projeto Roda de Leitura, que é um projeto interdisciplinar. Ele não trabalha só com a leitura do texto literário, ele trabalha, lembrando o que Lúcia Moraes falou, com esse resgate da ancestralidade. Isso a gente considera assim, fundamental, essa contação de histórias, né? Tudo começou com a oralidade. Então, a gente preza muito no projeto Roda de Leitura por essa oralidade que muitas vezes fica perdida, né? No meio dessa tempestade de informação que é a internet, né? A gente acaba esquecendo um pouco a conversa, a oralidade, esse resgate fundamental da ancestralidade para a gente não entrar nesse espírito de catequese, né? Que é muito o que acontece, né? A gente não vê a leitura como uma expressão de liberdade, que é, né? É uma expressão de liberdade acima de tudo. E, a partir desse projeto da Roda de Leitura, que completou 13 anos esse ano, eu criei outros projetos, outros 2 projetos também assim, muito abrangentes, que são os projetos do Sopa de Letras, que é um sarau multilinguagens, ele trabalha com teatro, com performance teatral, com literatura, com música, com artes visuais, que a gente tem cenário, tem varal de poesia, e fazíamos esse sarau dentro da escola. Levamos esse sarau para todos os campi do Pedro II, que tem uma comunidade escolar assim muito grande, né? Mas aí resolvemos, ano passado, ir para a rua, fazer esse sarau na rua, nas praças. E esse ano a pandemia interrompeu isso, né? Eu estava assim com projetos de levar para as praças próximas aos outros campos do Pedro II, né? Começamos com a Tijuca, com a Praça Afonso Pena, a gente ia levar para Realengo, ia levar para Caxias, para Niterói, mas a pandemia veio interromper e a gente começou a mergulhar nesse mundo digital, nesse mundo da internet, fazendo o sarau virtual, né? Não tem jeito, né? Tem que ser pelo Zoom, tem que ser nesse formato da live. E temos também o projeto do teatro, da Oficina Livre de Teatro, e daí veio a criação do grupo de teatro Fazendo o Quê? Que agora também tem apresentado peças virtualmente. E isso tudo agora, né, por conta também dessas mudanças minhas lá dentro do Pedro II, são ações que fazem parte de toda uma programação da direção de culturas da escola. Tá? Agora eu atuo como coordenadora de cursos e eventos no Pedro II, na diretoria de culturas, e a nossa ideia é sempre trabalhar com a leitura sob esse ponto de vista, né? Essa leitura que sai, essa mediação da leitura que sai, derruba os muros da sala de aula, depois acabou derrubando os muros da escola, foi para a praça pública, né? Nesse diálogo, eu acho que a palavra chave é essa, né? Diálogo. Nesse diálogo com a educação popular também, né? Não é só a educação, a escola pública, a educação popular também, levar para a rua tudo isso que a gente tem produzido e chamar as pessoas para esse diálogo, né? Não se trata de levar a cultura, levar a arte para a rua, mas sim de ouvir o que as pessoas na rua, o que as pessoas da comunidade do entorno, da comunidade, num sentido mais abrangente, tem para mostrar, tem para apresentar toda essa produção que é feita em tantos outros lugares, e não só na escola, né? A escola tem que abrir, a escola tem que colocar esse movimento de escuta como alguma coisa mais potente, né? Então, quando Lúcia fez trabalho nas comunidades, agora, Lúcia, assim, principalmente os alunos do EJA, que são Educação para Jovens Adultos, mas tem aluno de 79 anos, tem aluno de todos os cantos do Brasil, pessoal que vem para o Rio, né? Tentar a vida no Rio, são trabalhadores que moram em várias comunidades, não só próximas aqui ao Pedro II na Tijuca, que é onde eu dou aula também, eu trabalho lá no Espaço Cultural, em São Cristóvão, na direção de culturas, e no Campus Tijuca. E dou aula para o EJA, que no Pedro II tem o nome de ProEJA. Então, esses alunos adultos que são trabalhadores e moram em diversas comunidades aqui no Rio de Janeiro, né? Não só no entorno da escola, mas até algumas bem distantes mesmo, aqui do Campus Tijuca,
e eles falam muito disso, dizem, professora, a gente tem uma produção, a gente tem trabalho com leitura nas comunidades, a gente tem muita coisa, tem cultura, tem arte acontecendo lá. Então, esse diálogo que o Sopa de Letras promove, que a Roda de Leitura promove, que o próprio grupo de teatro, né, com esses alunos participando, promove, é que eu acho que é assim, é a senha, né, para a gente conseguir mudar, né, já que o tema do nosso debate é esse, né, mediar a leitura, mudar o mundo. Então, para mim, no meu entender, né, e para esses projetos que estão circulando, essa é a palavra-chave, é diálogo. Né? A gente nunca entender a leitura como uma coisa que a gente vai levar para o outro, como se o outro já não tivesse a sua leitura de mundo. Né? Aí foi a Lúcia Lino que falou, Paulo Freire, né? A leitura de mundo que precede a leitura do texto. E esse resgate da oralidade, da ancestral, da nossa história como cultura, uma cultura tão ampla, tão abrangente. Então, essa é assim, né? É principal que move a gente nesses projetos lá Pedro II, do Sopa de Letras, da Roda de Leitura e do nosso grupo de teatro também. Deixa eu parar de falar, senão eu falo muito, vou passar a bola. Muito bom, Dilma. Muito bem, muito bem. Tinha uma pergunta aqui, pessoal, que eu queria fazer, acho que podia começar pela Lucilina, que é o seguinte, eu me lembro uma experiência que eu tive, né, e é um pouco das experiências que nós temos, né, no projeto da Leitura Praça Granito, tinha muitas crianças, né, que quando o pai ia mediar a leitura com um livro, as crianças, mesmo crianças que não sabiam ler, depois elas pegavam esses livros e começavam a mediar a leitura também, como se tivesse lendo para outras crianças, só que elas estavam utilizando a imaginação contando uma história. E eu lembrei, essa semana, não sei se vocês viram, eu postei um vídeo no Instagram com a filha da minha namorada, né, que é a Angelina, e a Angelina ainda não sabe ler. A Angelina acabou de completar 5 anos e ela estava mediando um livro também, apresentando um livro de Frida Kahlo, né? Sobre a história da Frida Kahlo, aliás, não era um livro da Frida Kahlo, um livro sobre a história da Frida Kahlo, um livro infantil para crianças, né? Apresentando a história dela. E ela não sabe ler, mas ela estava contando ali no jeito dela, da forma dela. E eu queria que vocês falassem o que é a leitura como essa forma de mudar o mundo, né? A Lúcia podia trazer alguns relatos desses, né, do projeto na Praça Granito, que eu lembro que tinha bastante. E aí eu queria fazer uma rodada com vocês agora aqui com esse tema, né? Como a leitura pode mudar o mundo dessas crianças, as crianças se apropriarem aí da mediação de leitura e se apropriarem dos livros. Começa pela Lucilina e depois a gente vai passando? Esse exemplo que você deu é um exemplo que ocorre lá até hoje, da criança ver a gente contando a história, ou os pais contando, a criança vai para lá para contar do jeito dela, pega o livro e vai contando. Inclusive, nós abrimos espaço para isso, né? A gente não só faz essa questão da mediação, como a gente pergunta, alguém quer vir contar aqui? E aí a criança vai e faz a leitura dela, do modo dela. Agora, existem casos reais de crianças que frequentaram o projeto no início, que frequentam o projeto até hoje, que a mãe veio agradecer a gente pela filha. A gente tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que é o da Adriele. A Adriele frequenta o projeto até hoje, e a mãe dela disse que ela falou assim para os amigos: quando eu fizer aniversário, eu quero ganhar de presente livros. Né? E a mãe dela falou assim, que isso tem muito a ver com a frequência dela lá no projeto, dela ter ido e dela ter tido contato com os livros. Outro exemplo é essa questão nossa, que está muito em voga, que é a questão do cabelo. Né? Hoje a gente tem muitos livros, né, que falam do cabelo. Então, a gente tem várias crianças negras também que frequentam o projeto. E nós compramos vários livros que falam do cabelo e a gente conta a história. E a gente observou que as crianças se identificaram ao ver aqueles cabelos iguais aos seus cabelos. Porque a leitura, ela também, para ela mudar alguma coisa, ela tem que gerar uma identidade, né? Então, as pessoas começaram a ver. E assim, não é nada demais eu soltar o meu cabelo. Por que o meu cabelo tem que estar ali esticadinho, né? Então,
esse foi um outro exemplo dessa questão da mudança. A partir do momento que eu começo a me assumir, né, as pessoas que estão à minha volta, elas também vão me olhar de uma outra maneira, né? Então, o Pedro, eu vejo tem uma outra questão. A gente tem frequentadores de crianças, de autista, de síndrome de Down, e que, às vezes, quando a gente está contando a história, tem um que é uma história assim, que eu achei mó barato, fica muito agitado durante a história. Aí, quando a gente acabou, ele foi lá, pegou o livro que eu tinha lido e conversado, e foi lá para um cantinho e ficou olhando lá, folha por folha. Então, não quer dizer que, porque aquela criança estava agitada durante a contação, que ela não estivesse ali no contexto. Ela estava no contexto de produção ali. Na verdade, o que ela não conseguiu naquele momento, ela fica sentada, mas ela depois pegou o livro e foi. Então, é importantíssimo a gente ter essas atividades, a gente se colocar para a sociedade com esses projetos, porque, afinal, por exemplo, a minha trajetória é toda em colégio público. Então, eu acho que o que eu estou fazendo agora é apenas eu estou apenas dando de volta o que eu recebi. Eu acho que, na verdade, é isso. E eu tenho a grata felicidade, né, da minha família ser uma família leitora, inclusive nós criamos a hashtag do Família Lino Leitora, e que me acompanham, né, e a gente faz um trabalho junto. Eu acho que, para mudar, é isso, as pessoas também verem que em família, a gente fala isso para os pais que vão lá no projeto, né, que não adianta eu dizer para o meu filho que ele tem que ler se ele não vê eu lendo. Não tem como. Então, tem que ter um exemplo, né? Uma outra coisa, né? A gente, quando os nossos filhos são pequenos, ou as crianças, ou sobrinhos, ou afilhados são pequenos, por que não dá livros? Por que sempre fica no brinquedo, no boneco, na boneca, que custa uma grana e tal? A minha filha, ela sempre teve os livros misturados com os brinquedos. Quem disse que ler não é uma grande brincadeira, né? Quem é o próximo? Bom, eu vou falar então. Vou aproveitar o gancho que você falou. Eu ia falar justamente isso. No meu Uber, no meu carro, quando tem livros infantis, como eu falei. Então, quando a criança começa a ler, eu vejo que ela gosta. É uma coisa que vai entreter a criança durante aquele pequeno percurso. E eu botei também um livro lá que, às vezes, eu também até participo, que é um de o que é. Então, tem 400 perguntas. Aquelas coisas, o que tem orelha, só que não escuta. Então, eu começo também a interagir, às vezes, com as crianças, e eu vejo que elas gostam daquilo. Então, eu acho que a questão de você levar o livro para a criança tem que partir dos pais também. Os pais tinham... Não é você falar assim, ser radical ao ponto, não tem videogame. Não, mas é o pai administrar o tempo da criança. Olha, 10 minutos de videogame, 15 minutos de leitura, depois fica brincando de outra coisa, mas tem que partir dos pais também. Porque o que eu mais vejo em restaurante, para o filho ficar calado, o pai, o que ela faz? Ele pega o celular, bota lá na galinha pintada e não sei o quê. Por que não dá um livro para a criança ler? Por que usa só o celular para a criança ficar vendo filme? O celular passou a ser um cala-boca para a criança, para o pai poder almoçar, para a criança poder ficar sentada no restaurante sem derrubar metade das outras mesas e sem atrapalhar os outros. Então, eu acho que esse papel é fundamental para os pais. Os pais têm um papel fundamental em introduzir o livro na vida das crianças. Lúcia, Oi, Pedro. Oi. Eu queria falar, porque uma coisa que me chamou a atenção na questão da leitura, eu queria falar da Lua. A Lua é uma menina que criou a biblioteca comunitária ela ajuda na biblioteca comunitária do Tabajara e ela é super atuante.
E eu queria falar também que, às vezes, a questão da leitura é despertada também. Ela sofria bullying na escola. E ela usou a leitura como uma forma de se reconstruir, de se sentir incluída. Então, ela, aproveitando uma experiência dela, que foi uma experiência, claro, difícil para ela, ela fez daquela experiência, apesar de tudo, aquela experiência ela quis aproveitar de uma forma construtiva e ela fez o quê? Ela foi se mobilizar pela leitura, para conscientizar as pessoas sobre isso, para poder trabalhar. Então, ela usou a leitura como o quê? Ela tão novinha, ela tem 13 anos, e ela ter essa inteligência de usar a leitura como uma forma de se expressar e de fazer as pessoas entenderem o que ela sentia. Eu achei fantástico isso, quando eu vi que a Lua usou a leitura como uma forma de conscientização e de mediação de conflitos, porque ela sofria aquela situação e ela usou a leitura como uma forma de conscientizar, de fazer as pessoas se conscientizarem em relação a isso. E ela tão novinha, né, uma menina tão novinha, ter essa capacidade, essa consciência. Eu acho essa questão da leitura também como mediador de conflito, e de a pessoa usar a leitura, usar esse espaço para fazer essa inclusão, eu acho isso também uma questão maravilhosa. Quem comenta? Lúcia Moraes. Eu acho a Lua fantástica, gente. Vai lá. Então, o Cláudio falou da questão dos pais, né, quando vão para os restaurantes. Eu também, isso é uma coisa que me incomoda muito, essa questão do... Mas, assim, eu tenho um projeto que se chama Pequena Alegria. Quando eu Tabajara, bem antes ainda da Pequena Alegria, eu percebi essa questão de a leitura. Nós começamos a transformar a leitura como mudar o mundo, não só através das crianças, mas também através das famílias, dos pais. Não adianta nada a gente fazer com as crianças se a gente não fizer um trabalho com as famílias, com os professores também. Eu percebia que os professores, onde eu trabalhava, falavam muito, cobravam muito leitura das crianças. Eu trabalhava no projeto que tinha a biblioteca, eu coordenava essa biblioteca, e as professoras falavam para as crianças irem buscar livros, sendo que eles próprios não liam. Então, o que eu fiz? Fiz um trabalho com os professores, brincando, comecei a realizar eventos após o almoço, eu vi que eles ficavam lá batendo papo, então eu comecei a fazer no horário do almoço. Então, tinha aquela coisa do horário do almoço que... itinerante, quando vinha, tu voltava, tal. Então, não tem desculpa. Quem não participa agora, participa depois, e levava escritores, e levava contadores de história, realizava o evento no horário do almoço, e como eles não, eu percebia que os professores não gostavam de ler, comecei com textos curtos, piadas, humor, a ponto de chegar o dia deles chegarem a emprestar, eu sempre falo isso, Os Miseráveis, livros, Gabriel Garcia Marques, começaram a fazer um empréstimo nos livros e também trabalho com a família, na comunidade, porque não adianta nada a gente querer que as crianças sejam leitores, se não tem esse trabalho na família. Então, eu pensei assim, como é que eles vão dar para os filhos, para os alunos, se não é dado isso para eles? E eu tive crianças que hoje em dia que passaram por mim, que hoje em dia já são adultos, que hoje em dia também, esse caso do bullying, sofreram bullying na escola, através da leitura, mudaram suas vidas. Pula para outra. Oi, Pedro, eu poderia agora fazer o comentário? Claro. Olha que eu pensei engraçado, como os projetos dialogam. Mais uma vez, a palavra-chave é diálogo, né? Como eu disse quando eu falei anteriormente. Olha só que interessante, Sopa de Letras, Lúcia. Ele tem esse nome porque ele começou há 12 anos no pátio da escola na hora do almoço.
ali no pátio do Pedro II, do Campus Centro, na Marechal Floriano. Então, justamente, a ideia era essa, né? Todo mundo, poxa, como é que a gente vai participar do evento se o pessoal do turno da manhã, se for à tarde, não vai participar? Aí vem a mãe, vem o pai buscar aquele aluno mais jovem do 6º ano, que tem 11, 12 anos, e quer assistir. Como é que vai assistir se trabalha? Se está aqui só nesse horário para pegar, levar para casa e voltar para o trabalho, né? Então, a ideia que veio foi essa. Vamos fazer um sarau no meio do pátio, né? Na hora do almoço. Por isso que o nome é Sopa de Letras e acabou ficando, né? A gente faz na praça, às 3 horas da tarde, é Sopa de Letras. Faz à noite para o Proeja, é Sopa de Letras. Porque pegou, né? Acabou que o nome pegou, e a ideia, Lúcia, era essa, era fazer na hora do almoço, para justamente alcançar mais alunos e alcançar também os funcionários, os professores. Então, vinha a merendeira e falava um poema que ela leu ou que ela escreveu, ou contava uma história da vida dela. E sempre assim, nessa mentalidade, com essa ideia do brincante, que foi outra palavra que surgiu aqui. Acho que Lucialino falou nisso, o próprio Cláudio também falou, que é o brincar, que é o ler a história para poder brincar, para poder recontar nesse clima assim, de brincadeira, ou seja, resgatar a leitura como atividade prazerosa, né? Resgatar esse prazer, mostrar que há o prazer na atividade da leitura. E lá no Pedro II, a solução que a gente encontrou para fazer dessa atividade de leitura uma coisa assim, mais prazerosa ainda foi o teatro. E aí, agora é o gancho do que a Letícia falou. Olhem só o que aconteceu. Acabou que vários alunos, e até assim, irmão de aluno, primo conhecido, que tinha uma série de problemas com autoestima, ou porque sofria bullying, ou porque passou por situações assim, de conflito mesmo, ou de violência fora da escola, ou mesmo ali no âmbito da escola, começaram a procurar o grupo de teatro e o próprio Sopa de Letras para falar da sua experiência, só para ler um poema, para brincar um pouco, para cantar, para participar da performance teatral. Então, eu vejo que tem uma questão maior aí nisso, que é a questão da saúde mental mesmo. Como a leitura, e essa leitura performática, que é o que a gente faz no Sopa de Letras e também no grupo de teatro, como essa performance teatral que lida com o corpo também, né? Com a ideia do brincante, da brincadeira, do brincar, como isso melhora a saúde mental da comunidade em geral. E uma outra ideia que eu acho que também vem a reboque disso tudo que vocês falaram é a ideia de comunidade de aprendizagem. Voltamos, Lucialino, lá no Paulo Freire, né? É a comunidade de aprendizagem como um grupo maior. Não adianta a gente trabalhar só com o aluno, né? Adianta a gente alcançar todo mundo, funcionários, professores, pessoas que fazem parte dessa comunidade escolar e alcançar a comunidade do entorno e derrubar essas paredes, esses muros e tentar levar isso para fora ali daquele núcleo menor, aumentar esse núcleo. Aí já cai, né? A gente já entra nessa ideia da comunidade de aprendizagem. E essa é, assim, a proposta maior do Sopa de Letras, né? Agora a gente está também na internet, e isso é legal saber se foi ideia dos próprios alunos e dos pais desses alunos, das mães, que comentaram, poxa, se a gente está fora desse ambiente, né? Se a gente não pode fazer um sarau na praça por conta do isolamento, desse distanciamento social, né? Gerado aí por essa situação toda da pandemia, vamos fazer isso virtualmente e vamos, assim, contar histórias. Aí já surgiu um outro projeto, que é o Narrar e Resistir. A gente vai contando as histórias, grava isso, aí eu sempre Dilma, escuto. Oi, Pedro. uma coisa que eu ia perguntar, que foi um gancho aqui do que você já fez, né? Porque assim, as experiências que vocês têm, elas são muito experiências focadas. Assim, o Cláudio ainda tem uma atuação mais, né, virtual. Né? O trabalho dele de incentivo à leitura nasceu a partir, né, pelo relato dele, de uma página no Orkut, que depois virou página no Facebook, Instagram e etc. Né? Mas vocês três têm uma atuação de mediação de leitura de atividades presenciais, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre as estratégias que vocês têm criado nesse período de pandemia, né? Ontem eu conversei com a escritora, atriz Cari Ascioli,
e ela tem um material muito bacana, né, que é um material que foi produzido para o jornal o Globo, de como você resgatar brincadeiras, como você trabalhar a criança dentro de casa, que não é só a questão de incentivar a leitura. Mas eu queria que vocês falassem um pouco também, já aproveitando que você entrou nesse debate, né, com relação à pandemia, das estratégias que vocês têm usado nesse momento para poder ajudar pais e mães que estão em casa a mediarem leitura para os seus filhos. Eu posso falar? Falar rápido. É exatamente isso que eu falar da questão da estratégia. A gente vai criando estratégias para despertar nas pessoas esse prazer, esse gosto pela leitura. Eu estou fazendo um trabalho com uma menina lá no Amapá, virtual, de mediação de leitura, Gisele. A Gisele, quando meu irmão veio, levou uns livros para ela. Ela não tem muito, ela lê muito bem, mas ela não tem essa diversidade de livros. Mandei uns livros para ela, um desses livros foi o livro A Bolsa Amarela. Nós estamos quase terminando de ler esse livro. Ela lê, faz a leitura individual e fazemos uma leitura compartilhada através de vídeo, e dali está saindo textos, está tendo a ideia dela, ela nasceu nela o desejo de ter uma biblioteca. Nós estamos articulando isso dela fazer a biblioteca dela lá em Macapá. E tem outra, eu já estou com duas crianças, a Gisele tem 9 anos, e tem uma outra que me procurou vendo a Sofia, né, um outro trabalho que eu faço com a Sofia nesse tempo da pandemia, dentro de casa, ela vendo a Sofia falando histórias, poesia por telefone para os idosos, ela pediu, Lúcia, eu quero falar poesia como a Sofia. Na verdade, esse projeto que eu comecei assim, brincando com a Gisele, para as crianças menores. Essa menina já é um pouco maior, acho que tem 13, 14 anos, eu abri uma exceção para ela. Então, eu estou agora querendo fazer, expandir isso. Ai, tomara eu que eu consiga esse grupo de cada estado, um mediador de leitura infantil. Para mim vai ser muito gratificante fazer esse trabalho com essas crianças. Então, é um meio que eu tô. Não importa se é uma criança, não precisa ser 1000, não é verdade? Importante que um vai fazer a diferença. Essa menina dali já vai gerar 10, já vai gerar 20, cada um que ela for, vai disseminando, vai passando de um para o outro isso. E é um trabalho de formiguinha mesmo. Pode ir, gente, eu vou falando aos poucos. Quem vai dar continuidade agora? Essa temática de como incentivar a leitura nesses tempos de pandemia. Aliás, pessoal, só antes de passar aqui, eu queria só fazer alguns comentários aqui com o pessoal que está fazendo no Facebook, tá? A Regiane Silva falou, concorda com a Lucilino, a família precisa ser abraçada nesse processo de incentivo à leitura. Os pais leitores são pais que levam os filhos em encontros narrativos, em bibliotecas, em livrarias, etc. Né? Então, reforça um pouco do que a gente disse, que é preciso mediar a leitura, né? É preciso fazer com que os pais possam... assim, a pergunta que eu fiz aqui para vocês é assim, nesse tempo de pandemia. Uma das formas meio que já está respondida aqui pela Regiane, né? Concordando com a Lúcia, que é dar o próprio exemplo, né? Pais leitores geram crianças leitoras também, né? Ajuda, pelo menos, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como o projeto de vocês tem feito estratégias para poder assim, sair do mundo real, a Lúcia sair da Praça Granito, sair da praça, que é o local público, e levar isso para dentro das casas através do virtual. A Dilma, né? o Cláudio, que também já tem a página, mas que também tinha a sua ação no Uber. Como vocês têm usado estratégias para apoiar pais que estão em casa querendo mediar leitura para seus filhos? Bom, gente, falando muito, né? Mas é porque eu estou fazendo trabalho mesmo, para mim foi se reinventar mesmo, né, durante essa pandemia. Tem as oficinas da Pequena Alegria que estão no YouTube, que eram presenciais, oficinas destinadas a educadores, professores, pais, avós, onde nós trabalhamos estratégias de como mediar, como seduzir para a leitura. Então, tá lá essas oficinas. Foi outra forma que nós reinventamos
de levar, de sair do presencial para ir para o virtual, através dessas oficinas. Posso falar? Quando começou a pandemia, a gente ainda não tinha voltado ao projeto na Praça Granito, que a gente fazia quinzenal, porque eu tive um problema de saúde. Então, o tempo foi passando, eu fui ficando melhor, e aí tivemos essa ideia de contar. A princípio, contava as histórias e falava um pouquinho sobre as histórias. No início, a gente fazia isso todos os dias. Depois ficou meio inviável, e aí a gente colocou 2 dias, nós colocamos 2 dias por semana, agora as terças e quintas. Um dia é poesia e outro dia é história. E aí, eu vi que se as crianças estão em casa, eu só falar da história e comentar da história, e aí acabou, aí ia ficar esquisito. Aí o que a gente está fazendo agora, de alguns dias para cá? Quando acabo de contar, eu comento e sugiro que os pais conversem com seus filhos sobre isso, isso e isso, pergunte para o seu filho isso, isso e aquilo, e para que a atividade não termine ali, para que em família se possa continuar fazendo alguma coisa. Ontem, por exemplo, porque na quinta-feira não deu para contar, a gente contou ontem. Então, contei a história Se a Criança Governasse o Mundo, do Marcelo Xavier. E aí, quando terminou, eu falei, conversa aí com o seu filho. E se ele fosse um dirigente do nosso país? E se ele fosse uma pessoa importante? O que ele ia fazer? Conversa aí com o seu filho, anota o que ia mudar e tal. Essa ideia que nós tivemos agora. Quando começou, não. Quando começou, era a ideia de, já que as pessoas não estão indo, elas vão ter acesso às nossas histórias, porque eu vou contando a história aqui. Só que aí depois a gente teve essa sacação do que você acabou de dizer, Pedro, porque aí as crianças estão ali dentro de casa com os pais. E aí? Acabou? Não, aí ter um assunto para continuar. Foi assim que a gente conseguiu entrar de verdade ali no seio da família e fazer essa relação realmente dialógica, né? De você coloca o conteúdo de cá e quem está de lá vai interagir com você, mesmo você não estando fisicamente ali. É a continuidade da ação. Cláudio, quer falar um pouco das estratégias aí do Viciados em Livros e dos Viciados em Livros no Instagram e no Facebook? Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, a minha ideia, quando eu comecei o Orkut, eu falei, eu tenho que atrair as pessoas. Então, acho que a melhor maneira para mim, na minha cabeça, na minha ideia, era fazer concurso literário. Então, eu comecei a fazer, eu devo ter sido o pioneiro em ter parcerias com as editoras, que elas cedessem livros, e a minha ideia era, por que não sorteio? Porque, na minha cabeça, sorteio é a tal história. E, sempre existiram assim várias empresas fazendo sorteio. A pessoa, estão sorteando uma Havaiana. O cara, tá bom, vai lá e clicava. Tinha até página que agregava todos os sorteios que estavam tendo na internet. O que as pessoas faziam? Clicavam em todos e participavam e esqueciam. Então, se eu fizer um sorteio, eu vou ser mais um. Então, eu falei, eu vou bolar o quê? Um concurso literário. Então, eu pegava... O que consistia isso? Eu recebia um livro, digamos assim, Pequeno Príncipe. Aí eu criava uma pergunta em cima do tema do livro ou do próprio título, e a pessoa tinha que responder. Então, aquela pessoa queria o livro. Então, isso incentivava a pessoa a pensar, a produzir, a escrever. Então, era já um trabalhinho que eu começava a fazer. E os concursos foram... Eu devo ter feito uns 400 concursos durante a minha trajetória do Orkut.
Quando veio para o Facebook, eu já vi que não estava mais dando certo. Eu tive que fazer sorteio. Eu tive que acompanhar, porque não deu. Ninguém estava fazendo concurso literário. E uma outra coisa que eu cheguei a ter um projeto físico, que foi de colocar livros nas antessalas de médicos. Eu comecei com dentistas, só que aí o projeto meio que se perdeu, eu não consegui que abraçassem a causa. Eu queria substituir as revistas de fofoca por livros nas antessalas, só que não deu muito certo. E fazendo só um paralelo do que falaram dos pais incentivarem os filhos, os meus pais liam muito, só que eu sou filho, o primeiro filho, são 3 filhos. As minhas irmãs não leem, só eu que enveredei pelo mundo da leitura. Então, os pais ajudam, mas acho que essa ajuda dos pais tem que despertar, dar um clique na criança, eu vou ler. Porque eu, quando era pequenininho, e principalmente aos 13 anos que eu fiz uma cirurgia de coluna, que eu fiquei imobilizado com gesso, eu fiquei 1 ano. Então, o que eu tinha para fazer na hora do recreio era ler. E antes disso, eu já gostava de ler. Eu, muitas vezes, vamos jogar um futebol. Eu falei, não, deixa eu ficar lendo aqui. E deixa eu ouvir uma musiquinha. Você vai ouvir o quê? Eu falei, música clássica. Aí o pessoal já me olhava, vamos fazer bullying, né? É a criança certa para fazer bullying. Música clássica e leitura. Então, a minha experiência é mais ou menos essa. Para mim também fez muita diferença. Meus pais liam muito para mim e contavam história. Eu só dormia com história. Eu só dormia assim. Então, eu tinha uma coisa afetiva com as histórias. Eu só quando era novinha, eu realmente só conseguia dormir se alguém contasse uma história para mim ou se alguém cantasse para mim. E eu tinha uma questão de querer muito ler, aprender a ler, para poder ler as histórias sozinha, para eu poder, na hora que eu quisesse, ler as histórias. Então, eu acho que isso estimula muito a criança. E também a questão visual também. Existe, no meu colégio, eu nunca vou esquecer, quando eu era mais novinha, teve um projeto, eles faziam alguns projetos temáticos para estimular, né? E aí eles fizeram o ano da Linéia, dos Jardins de Monet. Para quê? Primeiro, para ensinar a questão das artes visuais, né, do Monet, e para ensinar também, para estimular a leitura, porque a Linéia era um personagem de um livrinho que explicava a trajetória do Monet. Então, isso daí foi um projeto incrível e todo mundo se mobilizava na escola, todo mundo se mobilizava para fazer as historinhas. Eu lembro até que eu fui a Linéia, porque eu era muito parecida com a Linéia, porque ela tinha um cabelo preto, era branquinha, eu lembro até que eu fiz a Linéia. Então, mas todo mundo entrava nos personagens, não era? A gente participava mesmo, né? Então, eu acho que essa questão de você participar de uma história, se sentir parte da história, isso ser compartilhado como uma coisa de você, de ter uma interação entre as pessoas, você sentir que aquela história teve um compartilhar com as pessoas se aproximavam por conta daqueles projetos da escola, por conta daqueles projetos de leitura. Eu acho que isso também agrega muito. Poxa, momentos de leitura, questões de histórias a serem contadas, se isso me traz coisas felizes, se isso me traz experiências positivas, sociais, se isso me traz experiências positivas, de momentos alegres, por que eu não vou gostar de ler? Por que eu não vou querer ler no futuro? Então, eu acho que você associar esses momentos afetivos, você ter essa questão do linkar a criança a momentos afetivos felizes, com a leitura, isso é fundamental. E a leitura, ela desperta sentimentos, a leitura ela desperta emoções nas pessoas. E às vezes, a leitura dá canal até mesmo com que emoções difíceis, às vezes, da gente lidar, como tristeza, melancolia, que aquilo dê vazão. Então, a gente, às vezes, se sente, poxa, eu não estou sozinho, eu não sinto isso sozinho, as outras pessoas também sentem, nossa, essa menina dessa história sente o mesmo que eu, e isso, às vezes, dá uma paz de espírito enorme.
Então, eu acho que o papel da leitura para a criança, para o jovem, é fundamental nesse aspecto de você se sentir parte do mundo e de você também poder interagir. Eu acho que tem um papel muito, muito grande. Letícia, não só para a criança e para o jovem, até para o adulto. Eu percebo muito isso com os meus alunos do ProEja. Inclusive, um ex-aluno, lembrando agora, você me fez lembrar da frase que eu ouvi de um ex-aluno que hoje é estudante de teatro na Unirio, ex-aluno do Pedro II, aqui da Tijuca. Ele disse assim para mim, Dilma, o Sopa de Letras é um lugar de bons afetos. É por isso que a gente fica tão envolvido pela leitura, pelo evento, não esquece mais essa importância da leitura e vê na leitura alguma coisa prazerosa, uma atividade prazerosa, de autoconhecimento, de manutenção dessa saúde mental, o que é importantíssimo nesse momento agora de pandemia, já que o Pedro lançou essa provocação, né? Eu tenho uma frase assim há muitos anos: aula é provocação. Essa é a frase que fica sempre na minha cabeça, no sentido mesmo de provocar esses bons afetos. Aí você falou, Letícia, nessa questão, né, desse trabalho com tudo, com autoestima, e nesse momento, já que o Pedro fez essa pergunta, né, quais são as estratégias no momento de pandemia, nesse momento a gente está assim, com algumas ações. Por exemplo, amanhã, já vou até fazer o convite, amanhã tem um Sopa de Letras virtual, pelo Zoom, estão todos convidados. Letícia, que é ex-aluna do Pedro II, eu já descobri, né? Letícia, ex-aluna do Pedro II. Então, está todo mundo convidado, Lúcias, Cláudio, Pedro, já até havia convidado. O Roberto, né? Também é, o Roberto é ex-aluno do Pedro II olha, aberto, também. Na sala do Zoom cabem até 100 pessoas. O Sopa é evento assim, para alcançar muita gente mesmo, microfone aberto, como sempre é. Tá? Então, quem chegar pode pedir, eu quero ler um poema, eu quero cantar uma música, vai ter dança, inclusive, alunos que vão apresentar performance de dança. Então, as ações têm sido essas, são as estratégias para a gente conseguir alcançar as pessoas, né? Elevar esse bom afeto. Né? Passa o horário para a gente e depois a forma de participar, se você vai deixar o link em algum lugar, alguma coisa. Isso, eu olhei às 19 horas, Pedro, amanhã, domingo, 19 horas, pelo Zoom. O link da sala, o link de acesso, eu vou divulgar amanhã no Facebook, no Instagram e também no Face, no Instagram da Direção de Culturas do Pedro II. Que é uma então, ação... é legal deixar o convite depois, porque essa live aqui vai ficar gravada, né? Aliás, eu esqueci de falar isso para vocês, a live fica gravada depois no Facebook. Está sendo transmitida agora, está ao vivo, tá? Mas ela continua gravada. Então, convidar o pessoal que está nos assistindo, aí você deixa o comentário lá deixa o link lá nos comentários da live, que amanhã o pessoal pode pegar. Sim, deixo sim, Pedro. E além do Sopa, também convidar o pessoal para conhecer lá no YouTube o nosso canal da Direção de Culturas, tem vários episódios já do Narrar e Resistir, que é um outro projeto nosso de narração, Narrar e Resistir em Guimarães Rosa, né? Essa questão da contação de histórias como algo fundamental para a gente se manter conectado, né? A nossa história, a nossa ancestralidade, as nossas histórias individuais também, né? Da gente poder contar um pouco do que está acontecendo com a gente. E agora a gente está querendo lançar um outro projeto, né? São 3 virtuais. É o Sopa de Letras, aniversário de 12 anos amanhã do Sopa. Então, amanhã é festa, é comemoração, é para muita gente mesmo participar, entrar, curtir, compartilhar, tá? Porque é microfone aberto, todo mundo pode se apresentar, não é só aluno, ex-aluno, quem quiser é só chegar. Tá? Temos o Narrar e Resistir, e agora, além desses 2, a gente está também com o projeto do teatro virtual. É o grupo de teatro Fazendo o Quê? Que parte dessa leitura do texto literário, então, mais uma vez, a importância da mediação da leitura, parte da vivência de leitura do texto literário para produzir as peças, quer dizer, uma produção deles, né, dos ex-alunos que faziam parte desse grupo, e já lançaram também no YouTube as peças que foram gravadas, e agora é um teatro virtual. Então, são essas estratégias, e já pensando numa outra, que é o Teatro das Histórias.
Depois eu posso até explicar melhor. Também aberta à comunidade de uma forma geral. Não é só para aluno e comunidade escolar, não. Quem quiser mandar sua história ligada à pandemia, como está vivenciando esse período de pandemia, para a gente poder trabalhar essa questão mesmo da emoção, né? O emocional das pessoas como está. E a literatura, a leitura de uma forma geral, né? Ela pode ajudar muito nesse sentido, conectando as pessoas de fato, né? Não é só essa conexão assim mais superficial, da gente poder contar, poder dizer como está sentindo, como está vivenciando esse período. Então, são as nossas estratégias, né, de sobrevivência da leitura, né, e da nossa saúde mental, né, num período tão complicado para todo mundo, né? Pedro está sem som. Liga o microfone. Estava ligado e eu desliguei, na verdade, para falar. Daqui a pouco a gente já está entrando na reta final do nosso debate, né? Nós combinamos um debate de 1h30, faltam 20 minutos. Eu queria fazer, antes das considerações finais aqui, uma rodada de uma frase que eu gosto muito, que me toca muito, porque eu sempre usei ela, né, nos materiais do projeto que eu iniciei a minha atuação na área do livro, que foi o projeto Livro de Rua. A Lúcia, as duas Lúcias, né, conhecem muito bem o projeto. Um projeto que a gente já distribuiu mais de 100 mil livros pelo Rio de Janeiro afora, né? E ele parte da ideia que os livros precisam ser lidos. Então, nós pegávamos livros com pessoas, né, que tinham livros para doar e íamos para locais com grande movimento de pessoas e fazíamos uma libertação de livros, né? Que, na verdade, não é uma distribuição, porque as pessoas que assumiam o compromisso, né, que levavam o livro, assumiam o compromisso depois de passar esse livro adiante para outras pessoas, tornando o livro aí uma grande cadeia literária, né? E tinha uma frase que eu sempre usei muito no projeto, que diz o seguinte: livros não mudam o mundo, livros só mudam... livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são pessoas, livros só mudam as pessoas, né? Mário Quintana. E eu queria que vocês falassem, comentassem um pouco isso. Por que vocês acreditam que os livros mudam pessoas? Começa por quem? Cláudio está mais quietinho? Vou começar pelo Cláudio? Bom, com relação a esse negócio de livros, eu também tenho que falar que eu já só fazendo uma propaganda minha, uma autopropaganda, teve um dia aí que eu, já tem um tempinho, eu resolvi fazer uma libertação de alguns livros meus, que eu sempre tive muito apego aos meus livros. Então, eu aproveitei um domingo de praia de Atlântica fechada, eu peguei 50 livros e espalhei pelo chão. E fiquei atrás de um poste, vendo a reação das pessoas. Aí tinha uma pessoa que sentava, olhava para o lado, olhava para o outro lado, pegava o livro, botava de volta. Tinha uns que pegavam, e dentro de cada livro tinha uma mensagem dizendo: oh, isso aqui é um projeto, você pode ler, você pode depois repassar. Então, e nesse Natal, eu fiz uma distribuição de 120 livros no meu Uber. Foi presente de Natal que eu resolvi dar para os passageiros, independente de valor de corrida, essas coisas todas, que tem muito isso nessa coisa de Uber, tem muito essa coisa, não vou oferecer água porque a corrida foi barata, enfim. Eu acho que o livro ele muda as pessoas à medida que as pessoas vão tendo chance porque acho que a leitura bate na pessoa de alguma maneira e aquilo ali acaba influenciando a sua vida de alguma maneira. Eu lembro que o livro A Cabana, eu tinha aqui na minha estante, eu peguei esse livro umas 6 vezes antes de começar a ler. Eu pegava o livro na estante, vou ler isso agora. Olhava a sinopse, não vou ler isso agora. Então, o livro é aquela coisa, eu acho que o livro tem aquele momento certo de você ler aquele livro e aquele livro vai mudar a tua vida de alguma maneira, com certeza. Alguma coisa naquele livro te chamou a atenção para você ler naquele momento, que é um momento que você está vivendo, e aquela experiência com aquela leitura, eu acho que vai fazer você, de repente, ter uma visão de alguma outra coisa, e o livro acho que sempre amplia muito o horizonte das pessoas. Amplia mesmo. O livro, ele te abre, às vezes,
O livro, às vezes, é um canal também de abrir você para empatia, porque, às vezes, uma visão que a gente não consegue ter na nossa vida, uma visão que a gente nunca conseguiria ver daquela forma, o livro faz com que a gente consiga enxergar a visão do outro. O livro faz com que a gente consiga ver como é que o outro se sente numa determinada situação, como é que é ser de uma outra forma. O livro tem esse papel forte. Então, quando a gente lê, a gente também se abre para novas visões, se abre para o novo mundo. Isso faz com que a gente também tenha uma evolução pessoal muito grande. Né? Tem livros, às vezes, que têm um poder assim enorme. Uma vez eu li um livro, quando eu era bem novinha, eu lembro até hoje que eu li um livro chamado Sem Asas ao Amanhecer, e a menina era tetraplégica, ela só mexia 3 dedos, e ela escreveu o livro devagarzinho, porque ela teve um AVC. E aí, depois do AVC, ela ficou tetraplégica e muda. Mas ela conseguiu, com os 3 dedinhos, fazer. Então, várias coisas que ela contava ali, que ela falava, de coisas do que ela vivenciava, e as pessoas não faziam ideia de como ela se sentia naquela cadeira. Pessoas próximas, ela falou de pessoas próximas dela, de como foi a reação das pessoas. E depois ela escreveu um segundo livro falando de como foi a repercussão disso, das pessoas lerem e não fazerem nem ideia de como ela se sentia, não fazerem ideia do que ela está passando. Então, só um livro, só ela escrevendo, porque as pessoas, às vezes, não têm, por exemplo, a capacidade de olhar para você e saber o que você está sentindo, de olhar para você e pensar o que ela está vivenciando. Então, o livro tem esse poder de empatia, que eu acho que nos dias de hoje que a gente vive é muito importante a gente se colocar no lugar do outro, se colocar em lugares que não são o nosso, para que a gente pegue aquilo como fazendo parte também da nossa vida. O livro tem esse papel de botar dentro da nossa vida e de colocar dentro da gente um papel que não é o nosso, mas que por ter nos tocado, passou a ser de alguma forma. Bom, a meu ver, o livro, né, tudo isso que vocês já falaram, ampliar horizontes, mas o livro ele tem aquele poder mesmo a partir do momento em que ele gera reflexão, nos faz refletir sobre determinadas situações, coisas. Alguém falou do cabelo, né? Nos leva a entender situações. O livro gera debates, causa mesmo transformações nas nossas vidas. Não sei se Lucilino ia falar. Posso falar, Lúcia? Esse potencial transformador da leitura, ele fica assim muito evidente quando você, mediando a leitura e conversando depois, né, com os leitores, né, com as pessoas que estão, de alguma forma, sendo afetadas por aquela tua leitura, por aquela tua mediação, você ouve os comentários e vê como cada um vai receber aquela leitura da sua forma e refletir, transformar o seu próprio mundo, o seu mundo interior e o mundo ao redor. Eu lembrei muito agora, depois do que Letícia falou, de um autor chamado Daniel Pennac, que ele fala sobre os direitos do leitor. E um dos direitos do leitor, segundo o Daniel, seria exatamente esse, o de ter acesso à leitura e depois transformá-la, refletir. Né? Aquilo ali vai provocar algum tipo de reflexão, vai afetar o leitor de alguma forma, e ele vai conseguir transformar o seu mundo interior, uma questão de autoconhecimento e de conhecimento também do mundo ao redor, e transformar esse mundo. Aí eu lembrei de outro também, que eu adoro, que é o Bertolt Brecht, quando ele fala no analfabeto político, né? O que seria esse poder de transformação da leitura nessa politização, no sentido mesmo do entendimento, do quanto é importante a leitura do mundo, né? E de como essa leitura do livro, a leitura da fala do outro, a escuta daquilo que o outro, da experiência do outro, da vivência do outro, o quanto tudo isso está dentro dessa leitura de mundo e como isso é importante para a gente transformar.
né? E num momento como esse de pandemia, a importância dessa reflexão, que sempre foi importantíssima, né? Sempre foi fundamental, eu acho que ela tem uma importância ainda maior, né? Porque a gente está no momento que das duas uma, ou você fica paralisada, né? Ou paralisado, né? Assustado com tudo, com medo da situação, né? Da própria doença, né? Da epidemia, ou você usa esse momento com todas as dificuldades para ajudar o outro, para entender que afeto e solidariedade são as coisas mais importantes, não só na educação, né? E no mundo, de uma forma geral, na nossa vivência como seres humanos, e para fazer da leitura essa maneira de chegar ao outro, né? Afetando o outro da melhor forma e mostrando, olha só, é possível transformar. Vamos usar esse momento para transformar as relações, né? Colocar mais afeto, mais solidariedade nesse mundo e transformar nossa própria relação com a leitura, com a educação, com a leitura do mundo. Né? Então, vejo assim, a leitura com todo esse potencial transformador, agora chegando com força total e no momento que a gente tem que repensar essa mediação, né, da leitura e como a gente poderia transformar o mundo, que são as pessoas, né, como o Pedro falou, né, na citação dele, que transformam esse mundo. Né? A leitura vai potencializar essa nossa ação, né? Essa potência de viver que nós todos já temos e que tem que ser despertado em quem assim pensa que não tem. Mas tem. A leitura tem esse papel fundamental, né? Da potência de ação para nós que, na verdade, já temos. Né? A gente já tem isso aí. A leitura só vai reforçar, só vai despertar. Passou a bola. Eu acredito nesse poder transformador de vidas, seguindo a ideia da identidade, porque quando escolhemos algo para ler, algo nos levou àquela leitura. E à medida que a gente é capaz de escolher, porque a gente se identificou. Então, a gente vai mergulhando naquela história, e a gente acaba, já que a gente se identificou com aquilo, encontrando vários elementos que vão enriquecer a nossa vida, as nossas relações com as outras pessoas. Então, eu acredito nesse poder transformador, na leitura a qual a gente se identifica para que a gente possa fazer essa mudança. E a partir do momento que eu mudo, eu começo a mudar o que está à minha volta. Por quê? Porque eu não sou mais aquilo que eu era antes daquela leitura. Então, cada pessoa que convive com você fala, fulano não era assim, fulano agora é assim. Né? Então, eu acredito no poder transformador da leitura nesse sentido. A gente escolhe e cada leitura ela é diferente. Né? E até tem isso, né? Às vezes a gente lê um livro, a gente enxerga algumas coisas. Quando a gente vai ler outra vez, a gente já enxerga outras. Por quê? Porque a nossa bagagem ela já está maior. A gente já consegue ler aquele texto com outra crítica. Eu acho que, como a Dilma falou, esse olhar político, né? que a gente, o poder da leitura que te faz interpretar é o mesmo poder que vai fazer você interpretar e questionar tudo que está acontecendo. Né? Eu não vou achar que tudo que chega, vou sentar na frente de uma televisão, ou ouvir um rádio, um podcast, uma página, e ler e achar que aquilo ali é a pura verdade. Não. Aí é isso que a leitura te provoca. Né? As minhocas, né? A minhoca na cabeça. Mas será que é isso assim mesmo? Né? Então, eu vejo que o poder transformador ele vem daí, quando ele te sacode, né? E ele faz você pensar de uma outra forma. Mas você tem que ter uma bagagem, tem que ter leitura nessa história, porque se você não lê, se você não consegue se inteirar com o mundo que você está vivendo, você realmente vira um boneco, você vira um eterno ouvinte, e não um leitor crítico, né, que é capaz de fazer com que aquela leitura te transforme para que você transforme o ambiente que está ao teu redor. Gente, como
feliz assim escutando vocês. Queria trazer umas reflexões aqui do pessoal do Facebook, que eu achei tão bacanas aqui. Teve duas aqui, ó. A Neilda, que já fez alguns debates com a gente também. A Neilda tem um trabalho fantástico na Oitava CRE, né? Que é aquela região de Campo Grande, o REP. Ela falou o seguinte, achei forte: o livro nos propõe um diálogo consigo mesmo. É o ativar de muitos processos internos de desenvolvimento emocional e cognitivo, né? E a Heloísa Saboia, que eu acho que é lá do Pedro II também, que ela está falando aqui do Sarau do Sopa das Letras, né? A leitura traz consciência crítica sobre diferentes realidades que nos cercam. E eu acho isso, o debate da consciência crítica, ele é fundamental, porque consciência crítica, a gente só pode, né, mudar a nossa realidade a partir do momento que a gente tem uma consciência crítica sobre aquela realidade, né? E, assim, quando a gente fala em mudar a realidade, a gente quer falar de qualquer realidade, porque você mudar, né, um ponto de vista você está num lugar hoje, amanhã você pode estar em outro. E aí, não importa, né, onde é o local que você esteja, a gente está sempre procurando melhorar enquanto ser humano, a gente está sempre procurando melhorar na nossa trajetória, né? E esse debate, assim, essa questão da consciência crítica, ela é fundamental. E eu acho que a leitura tem esse poder, né? Acho que isso que é transformador na leitura. Quando a gente fala que a leitura muda as pessoas, que a leitura muda a nossa vida, não é só no sentido figurado, é no sentido real, concreto, né? De mudar a nossa percepção pelo mundo, e a partir do momento que muda a nossa percepção do mundo, nós podemos mudar o nosso mundo, né? E isso eu acho que é transformador, é fantástico. Então, assim, eu queria, né, a gente já está em caminho final aqui, eu queria que vocês fizessem aí as suas considerações finais, né? Mandar um beijo para a galera que está assistindo aqui a gente no Facebook, mandasse um beijo para os seus fãs, todo mundo aqui cheio de fãs, todo mundo lá comentando. Enfim, manda um beijo para o pessoal, que tem muita gente bacana aqui participando com a gente, e vamos juntos, né, construir esse Brasil literário, construir esse Rio de Janeiro literário. Teve, não sei quem, acho que foi a Adriana, né, que está nos assistindo, e ela falou assim, um sonho, não, foi a Neilda, desculpa, construir, né, um Brasil literário. Aí eu falei, a gente respondeu aqui para ela, uma frase de Raul Seixas que diz o seguinte: sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto pode virar realidade. E se a gente sonhar por esse Brasil leitor junto, se a gente sonhar pela essa cidade leitora juntos, nós podemos construí-las, porque nós somos agentes da nossa mudança. Então, gente, eu queria agradecer a vocês, queria que vocês, né, fizessem essas palavras, essas considerações finais, e dizer que eu estou muito feliz aqui de participar. Bom, eu queria agradecer o convite a todo o pessoal da galera das Viciados em Livros que está assistindo. Minha mãe deve estar assistindo, vai me ligar daqui a pouco. Mãe, beijo. Eu estou aqui por tua causa. Queria agradecer também a Letícia, Dilma, Lúcias e Pedro. Muito obrigado, gente. E vamos continuar essa nossa luta, que é difícil, mas a gente consegue vencer. Bom, tá ligado, gente? Sim. Bom, eu quero agradecer ao Pedro, aos companheiros que estão aqui junto comigo nesse debate, nessa conversa, né? Na realidade é uma conversa. E eu quero mandar um beijo especial para a Gisele, lá em Macapá, que eu estou com muita esperança nela, está se tornando leitora agora. E vamos em busca desse sonho, Gisele, desse sonho de você ter a sua biblioteca. Fica toda arrepiada em falar isso, porque se tem uma coisa que eu amo, gente, a leitura, são os livros, e formar mediadores de leitura por esse nosso Brasilzão, no mundo. Então, beijo muito especial a você, Gisele, e vamos que vamos. Beijo. E um beijo para a Sofia. Ah, Sofia. Gente, eu queria falar rapidinho uma coisa com relação à Sofia, posso? Sofia, todo mundo fica assim assustado que Sofia fala um monte de poesias. Na verdade, Sofia decorou, desde 5, 6 anos, ela decorou algumas poesias de Vinícius de Moraes. E Sofia, esse ano que entrou, 2020, que a Sofia ia ser alfabetizada. Ela só conhecia as letrinhas. Então, todo mundo fica assustado que Sofia não lê ainda bem, assim, fluentemente, já está começando agora. Eu quero dizer a vocês
que o projeto História por Telefone tem ajudado muito a Sofia na questão de ler. Ela quer aprender a ler, ela fala que quando ela lê, ela vai descobrir o mundo. É outra coisa que me emociona. Eu vou parar por aqui, senão eu vou chorar, gente. A Sofia está começando a ler, e ela vai ler, ela reza, ela diz, oh, meu Deus, eu quero ler, não quero ficar boa. Eu digo, não, você já lê muito. Tem muita gente que lê as palavras e não conhece os autores que você conhece. Então é isso, gente. Fala, Letícia, seu recado para a Sossô, que eu vou falar para ela. Um beijo, Sofia, você é linda. Quem não quer ouvir quem não quer ouvir uma poesia da Sofia no Histórias pelo Telefone? É um projeto maravilhoso, o Histórias pelo Telefone, porque gente, esse é outro projeto também que mobiliza muito as crianças, que muitas crianças, muitos jovens participaram do Histórias pelo Telefone e leram poesias, leram histórias para poder passar para outras pessoas que estavam em situação de isolamento. Então, é mais um exemplo de um projeto, um exemplo de um projeto maravilhoso de pessoas que fizeram e que teve essa participação de jovens, de crianças, que mobilizou tanta gente, muitos voluntários. Quantos voluntários, Pedro, teve no Histórias pelo Telefone? 7.500. Não, 7.500 não. 7.500 inscritos, ouvintes e quase 2.000 voluntários. Olha só, gente. Então, muita gente, muitas crianças e muitos jovens participaram. E foi um projeto que o Pedro foi um dos idealizadores, né? O Pedro idealizou esse projeto. Sim. E foi um projeto incrível, né? Então, a gente, com pequenas iniciativas, a gente pode reverberar muita coisa. E a Sofia participou, tão pequenininha, de um projeto tão grande. Ainda participa. Ontem ela fez 4 ligações, porque as pessoas ficam pedindo, me mandando mensagens. Eu quero ouvir a Sofia, ela gosta. Oi? Lúcia, a Letícia é uma grande fã do Festival das Letrinhas. Inclusive, o nome foi ela que deu, a Letícia que deu esse nome. Eu vou colocar ela lá no grupo para a gente organizar o nosso... que a gente estava falando de organizar o próximo Festival das Letrinhas. A gente chama a Lua, chama a Sofia, chama a Mariene para estar comandando a turma lá, os pequenos. Chama o João, né? Chama a filha da Ana Moura. Vamos chamar todo mundo, né, Letícia, para fazer o Festival das Letrinhas. Com certeza, e vai ser maravilhoso. E a gente faz também o festival online, né? Porque, visto que já tem outras crianças participando, né? Vai ser online, isso aí. Ah, sim. Dilma ainda falta, Dilma, Cláudio. Pessoal, olha, primeiro agradecer ao Pedro pelo convite. Obrigada, Pedro, adorei o papo, agradecer às Lúcias, ao Cláudio, adorei conhecer os projetos. Letícia fez comentários assim maravilhosos e reforçar o convite para amanhã, tá? Para o Sarau, Sopa de Letras, 12 anos do Sarau, que começou no Pedro II, agora ganhou as praças, né? E agora ganhou a praça virtual, né? A gente não pode ir para a praça no Sarau presencial, mas a gente se encontra virtualmente. O link, Pedro, você pediu para colocar o link nos comentários, o link eu só vou poder liberar amanhã, vai ser pelo Zoom. Eu vou liberar uns 10 minutos antes de começar. Começa às 19 horas pelo Zoom. Na hora que for liberar, coloca lá nos comentários da live. Coloco sim, para o pessoal poder acessar. E olha, gostei muito do debate, a conversa, né? Foi um bate-papo e adorei conhecer os projetos e vamos juntos, hein? Vamos juntos, pela leitura. Eu quero agradecer também, né, novamente, foi muito legal a conversa, e vocês podem encontrar os trabalhos nossos na rede, no Compartilhando Histórias na Praça Granito, no Facebook, Histórias na Granito, no Instagram, e no YouTube, com Bibliotecárias Antenadas. Nesses 3 espaços vocês podem encontrar a gente, e a gente crê nisso, a gente crê que a leitura ela muda, a gente crê que ela é fundamental, e é por isso que a gente está nessa luta aí, fazendo com que as pessoas tenham uma visão crítica, que elas possam olhar
e achar que não está tudo normal, não. Gente, eu queria aproveitar que eu sou colaboradora, então eu posso falar que um dos projetos, uma das maiores propostas da Liga, que eu acho maravilhosa, essa proposta é o Rio Cidade dos Livros. E o projeto Rio Cidade dos Livros, o que ele vislumbra? É justamente o estímulo à leitura, o apoio às bibliotecas comunitárias e, principalmente, expandir esse conceito de bibliotecas parque. O que é o conceito das bibliotecas parque? É justamente essa interação de comunidade, sociedade e biblioteca, da biblioteca ser um lugar não de leitura silenciosa, mas um lugar de participação social, um local de inclusão social e um local onde as pessoas participem, onde as pessoas se apoderem desses locais. Então, a leitura, nesse papel social, é fundamental a gente entender esse novo conceito de biblioteca, esse novo conceito de projeto. Então, o Rio Cidade dos Livros é um projeto maravilhoso da Liga, é uma das propostas. Acho até, Pedro, que valia depois fazer um debate sobre isso, sobre essa questão da Biblioteca Parque, sobre essa questão do empoderamento dos espaços de leitura, porque é uma proposta maravilhosa. E quem quiser conhecer as propostas da Liga, a gente tem essas propostas, e essa é uma proposta maravilhosa que eu sou fã, e é por isso que eu tenho gosto tanto de colaborar com esse trabalho. A gente está aqui nas colaborações, é por isso que eu gosto de participar dos debates, porque a gente engrandece muito a nossa cidade quando a gente discute, e mais do que isso, quando a gente está realmente querendo tirar as coisas do papel. Então, vamos todos juntos, que a gente consegue, sim, sonhar junto. Gente, um grande beijo. Sábado que vem nós estamos aqui de novo com esse debate de educação. Quem não conhece ainda a Liga, né, fica atento às nossas redes sociais. Mais uma vez agradecer Lúcia Lino, Lúcia Moraes, Dilma Mesquita, Cláudio Chaves. Vocês assim comporam, né, renovaram aí um sopro de esperança para terminar esse sábado, né, e iniciar bem a semana na segunda-feira. Eu tenho certeza que a gente pode juntos construir o Rio de Janeiro leitor. Gente, super obrigado, grande beijo. Beijo para todos. Beijo, pessoal. Obrigada. Valeu, gente. Beijo para Mariane e Lúcia. Valeu.